Sejam todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes que vão ajudar você, servidora pública, a sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje vamos conversar sobre dívidas. Você tem dívidas? As dívidas te incomodam? Tiram sua paz? Não deixam você dormir à noite? Pois é, quem conhece o mundo das dívidas sabe quão complexo é ter dívidas, principalmente se essas dívidas fogem do pagamento, fogem do seu orçamento. E não tendo como resolver esses problemas, como ter qualidade de vida com dívidas? Como viver tranquilo, como ter paz, como ter uma vida abundante se você tem dívidas. Então, vamos conversar sobre as dívidas. Eu vou te dar algumas dicas para que você possa resolver esses problemas para ter uma qualidade de vida melhor. Beleza? O que são dívidas? Dívidas é uma obrigação de pagamento. Então, quando você tem dívidas, você assume o compromisso de realizar um pagamento. Só que o que acontece? Quando esse pagamento não está programado, ou seja, não cabe dentro do seu orçamento, aí isso se transforma numa dívida, poderíamos dizer assim, ruim, certo? Porque vamos entender que tem dívidas que não são tão ruins quanto essas dívidas que a gente não consegue pagar. Vamos entender também o que podemos fazer para nos livrarmos dessas armadilhas que são as dívidas, beleza? Então, fica atento, porque esse conteúdo é muito importante para você. Como eu falei, dívidas é uma obrigação de pagamento. Toda vez que você assume um compromisso, você assume uma obrigação que você tem que pagar. As dívidas, elas podem ser ativas ou passivas. As dívidas ativas são aquelas dívidas que sou eu que decido contraí-las. É, por exemplo, se você compra um celular, então você decide comprar aquele celular. Então aí você está contraindo uma dívida ativa. Dívida passiva são aquelas dívidas que a gente não faz porque decidiu, mas porque no momento elas se tornaram necessárias. É como, por exemplo, se o seu transporte, ou seja, o seu carro ou a sua moto, quebra. Então, você não decidiu fazer aquele conserto. Talvez você nem tenha programado o valor daquele conserto no seu orçamento, mas ele tem que ser feito, porque você precisa daquele transporte, tá certo? Então, aí é uma dívida passiva, ou seja, eu não decidi fazer aquela dívida, mas naquele momento eu não tinha, de certa forma, uma outra opção, tá certo? Existem dívidas que podemos chamar de negativas e existem dívidas que podemos chamar de positivas. Qual é a diferença entre uma dívida e outra? Uma dívida dita positiva é uma dívida que você adquire para, de certa forma, buscar um crescimento. Então, quando você decide comprar uma casa própria e naquele momento você não dispõe de dinheiro para aquela compra, então você faz um financiamento de imóvel. Quando você decide fazer um financiamento de imóvel, você está criando aí uma dívida, porque você está assumindo uma obrigação de pagar as parcelas desse financiamento. Mas essa dívida, ela pode ser considerada como uma dívida positiva. Por quê? Você tem aquela obrigação de pagar, você contrai uma dívida, mas de certa forma você vai adquirir um bem que vai ser a casa que você comprou. Porque quando você conseguir realizar os pagamentos e conseguir quitar esse financiamento, aquela casa passou a ser um bem, um imóvel seu próprio. Então, de certa forma, essa dívida
é uma dívida positiva, certo? Mas não se iluda que porque a dívida é positiva, eu devo estar fazendo, certo? É preciso sempre analisar quando, como e por que fazer uma dívida, tá certo? E nós temos também as dívidas que são negativas. Por que negativas? Porque elas não vão nos trazer nenhuma evolução no nosso patrimônio. Por exemplo, quando você faz empréstimo para pagamento de outras dívidas, ou quando você faz algum empréstimo para adquirir dinheiro, isso é uma dívida negativa. Por quê? Porque você fez aquele empréstimo e isso não vai aumentar os seus bens materiais, isso não vai aumentar a sua qualidade de vida. Pode até ser que esse empréstimo que você tenha feito no momento seja para resolver outro problema financeiro. Tá certo. Pode até ser, mas não deixa de ser uma dívida negativa, porque eu volto a dizer, no final do pagamento dessa dívida, você não vai ter tido nenhum crescimento financeiro. Afinal, você usou esse empréstimo para pagar outra dívida. Então, ela é negativa, é uma dívida negativa porque você não teve crescimento nem ganho de patrimônio aí, certo? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando temos dívidas, quando a nossa situação financeira não está boa, infelizmente, a gente termina contraindo dívidas. Às vezes, para resolver o nosso problema financeiro. Só que o nosso problema nesse momento não é só as dívidas. Na verdade, as dívidas são consequência de uma desorganização financeira que você precisa aprender a mudar. Porque se você não mudar o seu processo de organização financeira, se você não mudar a forma como que você administra o seu dinheiro, como você lida com o seu dinheiro, com aquilo que você recebe, com o seu salário, aí não quer dizer que o seu problema seja a dívida em si, e sim a falta de organização. Nós, servidores públicos, nós temos uma estabilidade de salário. Então, todos os meses, fora alguns imprevistos que podem acontecer com o serviço público, que a gente sabe que pode acontecer, mas, no geral, o salário do servidor público é um salário estável. Então, todo mês você pode contar com aquela renda. Você precisa aprender a administrar aquilo que você recebe de uma forma eficiente para que você não possa estar sempre se direcionando para dívidas. Porque muitas vezes, e olhe que na maioria das vezes, as dívidas elas não vão ser positivas na nossa vida. Pelo contrário, quando a gente perde o controle dessas dívidas, essas dívidas passam a atacar a nossa qualidade de vida. E aí começamos a sofrer, ter sofrimentos contínuos por não saber lidar com esse problema, que são as dívidas, que tiram a nossa paz, tiram o nosso sossego. Quem aí tem dívidas sabe o quão é difícil esse processo. Como é difícil você ter uma dívida sem saber como você pode resolvê-la. Mas é de conhecimento que você precisa para mudar qualquer situação na sua vida. Deixa eu te contar uma história. Durante a minha vida toda, eu escutei que para ter estabilidade, que para poder conseguir realizar os meus sonhos, eu teria que ter um trabalho estável. Então foi isso que eu fiz. Eu me dediquei aos estudos, cursei 2 faculdades e consegui passar em 2 concursos públicos. Então eu pensei que eu tinha adquirido a tão sonhada estabilidade que eu buscava e que eu iria começar a melhorar minha qualidade de vida a partir daí. Só que não foi isso que aconteceu. Nós, servidores públicos, sabemos que, apesar de termos essa estabilidade de salário e podermos contar com essa renda todos os meses, nem sempre nosso conhecimento, nem sempre buscamos conhecimentos em organização financeira,
em finanças e investimentos. E o que acontece? Usamos o nosso salário como se fosse saldo para programar as nossas dívidas. E é isso que eu quero te dar um exemplo de quando essa programação ela não é feita de forma eficiente e conseguimos contrair dívidas que fogem do nosso orçamento. É por isso que boa parte dos servidores públicos estão endividados. Eu conheço essa realidade porque eu já fui uma endividada. Depois que eu busquei conhecimento em finanças e investimentos, que eu comecei a organizar minha vida financeira, foi que eu percebi que as pessoas endividadas, ela têm um padrão de comportamento que é repetitivo, que é semelhante, mas eu só consegui perceber isso depois que eu adquiri conhecimento e que eu consegui mudar quando eu consegui sair da situação de endividada para me tornar uma investidora. E é sobre essa experiência que eu quero conversar com você, porque talvez você também já tenha agido dessa forma. Talvez você já tenha conhecido o mundo das dívidas, ou até pior, nesse momento, as dívidas sejam um grande problema na sua vida. E eu sei como é estar endividada. Como é você chegar ao final do mês e o seu salário não dá nem para pagar contas? É você não ir para uma confraternização do seu trabalho porque você não tem dinheiro para arcar com isso. Assim como eu, quem tem filhos, sabe o quão bom, o quão é prazeroso ter momentos de lazer com os nossos filhos. Mas tinha uma época na minha vida em que eu me privava dessa situação. Eu não podia passear com os meus filhos porque eu não tinha dinheiro para um passeio. E eu não estou falando de viagens, que viagens já tinha até saído do meu orçamento. Eu já nem programava mais fazer viagens com a família, porque isso já não cabia mais no meu orçamento. Eu estou falando de você sair para passear um domingo com os seus filhos, poder tomar um sorvete ou ir na pizzaria com eles. Mas isso só é possível quando o seu salário permite isso. E, infelizmente, quando estamos atolados em dívidas, não temos condição de realizar coisas que são simples na nossa vida, mas que o nosso orçamento não permite. E eu te digo, por conhecer esse sentimento, que não é um sentimento bom, nós, servidores públicos, temos um salário estável, que só precisamos aprender a administrar esse dinheiro, porque todos os meses vamos ter esse dinheiro na nossa conta. Administrando esse dinheiro de forma correta, nós conseguimos ter dinheiro para pagar as nossas despesas, as despesas que são essenciais para o nosso sustento, e ainda temos dinheiro para direcionar para aquilo que é importante, que é para o nosso lazer, para podermos passear com aqueles que amamos, para ter momentos de alegria, de felicidade, porque são esses os momentos que fazem sentido para a nossa vida. Porque sua vida tem que ser só trabalhar e pagar boleto, sem que tenha nenhum dinheiro sobrando para comemorar no final de semana com um amigo ou com a família, para levar os seus filhos para passear no shopping. São privações que a gente só sabe o quão é difícil quando a gente passa. Quando você vê o seu filho sempre em casa, triste, porque não pode ter um momento de socialização, porque o seu dinheiro não permita que isso aconteça. É uma dor imensurável você não poder proporcionar para você motivação, e muito menos para aqueles que você ama. Quem é mãe vai entender que não existe situação mais difícil do que você não poder proporcionar uma qualidade de vida para aqueles que você ama. E eu sei quão difícil é isso, porque eu já passei. Eu sei
Como é você não ter nenhuma sobra de salário no final do mês? Não ter dinheiro para ter lazer com sua família. Não ter dinheiro para ter lazer com seus filhos, com aqueles que você ama. É dar desculpa de não poder ir a uma festa de aniversário porque você não tinha naquele momento dinheiro para comprar o presente. É não poder sair para um restaurante com seus amigos porque naquele momento você não tinha dinheiro para arcar com aquele passeio. Não, você não precisa se conformar com essa situação. Você não precisa aceitar essa situação. Você não precisa aceitar que o seu salário estável não vai ser suficiente para suprir suas necessidades. Você não precisa aceitar isso. Nós não precisamos batalhar tanto, estudar tanto, se dedicar tanto para passar no concurso público e no final não ter condições de ter uma qualidade de vida. Afinal, qual então o intuito em batalhar para ingressar no serviço público? Se esse serviço não vai lhe permitir ter uma qualidade de vida melhor. Que todos os nossos sonhos podem ser conquistados, podem ser possíveis, desde que tenhamos uma organização. E isso é para tudo na nossa vida. Pensa como você se tornou servidor público. Para ser servidor público, você precisou escolher uma profissão, estudar para essa profissão e depois teve que estudar muito, abdicar de muitas coisas para passar num concurso e se tornar servidor público. Eu sei, porque eu fiz isso por 2 vezes. Eu passei no primeiro concurso e nesse primeiro concurso eu achava que eu não ganhava o suficiente. Eu não estava conseguindo administrar meu dinheiro de uma forma que desse para suprir minhas necessidades e realizar meus sonhos. E então, achando que ganhava pouco, eu novamente voltei a estudar, a me dedicar para passar no segundo concurso público, onde eu tivesse um salário melhor, para que com esse salário eu pudesse realizar meus sonhos. Mas foram 2 armadilhas, porque nem ganhando pouco, nem ganhando o que eu achava que era muito, eu não conseguia realizar meus sonhos, porque eu não sabia lidar com o meu dinheiro de uma forma adequada. Então eu fiquei gastando, gastando sem nenhum planejamento e logo eu estava mergulhada em dívidas. Essas dívidas foram que roubaram os meus sonhos, a minha paz, a minha alegria. Porque a partir do momento que você está endividado e que o seu salário não tem nenhuma sobra no final do mês que lhe permite ter algum momento de lazer ou de alegria com as pessoas que você ama, qual é o motivo de você estar trabalhando tanto, de estar se dedicando tanto a um serviço do qual você não consegue ver frutos? E aí você termina achando que o problema é o seu trabalho, que o problema é o seu salário, que o problema é quanto você ganha, quando na verdade é você quem precisa mudar a forma com que se relaciona com o seu dinheiro e não se conformar com uma situação difícil como se fosse normal. Eu escuto hoje muitos servidores públicos, os colegas de trabalho falar: "Ah, eu estou endividado, não tenho dinheiro para nada", e eu entendo essa situação porque eu também já passei. E aí a gente termina se acomodando e aceitando aquela situação como se ela fosse normal, quando na verdade não é. Ela é comum, sim. Se você olhar em sua volta, tem várias pessoas que estão na mesma situação que você. Hoje, a gente sabe que só cresce o percentual de pessoas endividadas. E isso também se aplica ao serviço público. Como pode nós termos um salário estável, um salário que podemos contar todos os meses com esse pagamento, e mesmo assim não conseguimos nos organizar de uma forma que esse salário possa manter nossa qualidade de vida e ainda realizar e conquistar cada um dos nossos sonhos? Eu tenho certeza que não foi isso, não foi essa decisão que nós tomamos quando nos tornamos servidores públicos.
Não foi a dificuldade de batalhar para passar num concurso público e agora não me permitir realizar os meus sonhos. Eu sei que não era esse o projeto da sua vida, porque também não era o projeto da minha. Só que o que é que acontece? Quando nós não temos conhecimento sobre alguma coisa, nós terminamos entrando nessa bola de neve que só cresce sem nem perceber que são as dívidas. Eu quero te dar um exemplo disso. Quando você programa o financiamento do seu carro, olha como acontece na verdade e olha como acontece na sua programação. Isso vai te dar clareza de como as dívidas são uma pegadinha sem que você tenha um conhecimento do que está por trás delas. Então, quando você programa comprar um carro, você escolhe o seu carro, você escolhe o ano, o modelo, você vê se o financiamento, se a parcela do financiamento vai caber no seu salário, no percentual do seu salário. Até porque financiamentos, empréstimos, temos que ter uma parcela que seja cabível dentro do nosso salário. Senão, esse pagamento, esse financiamento não vai ser aprovado. Então, quando a gente decide comprar um carro, a gente vê se a parcela cabe no nosso orçamento. E a gente se preocupa em escolher o modelo, o ano, qual carro vamos querer. Só que o que acontece? A gente, quando compra um carro, não estamos adquirindo só a parcela do financiamento. Ali, nós estamos adquirindo um transporte que vai nos gerar mais contas do que aquela parcela. Vai mudar o valor do emplacamento, vai mudar o valor do seguro do carro, a manutenção e peça daquele carro, o consumo de combustível daquele carro. Tudo isso vai mudar sem que estejamos planejamento para essas mudanças, porque quando você planeja, eu volto a dizer, a gente planeja a parcela que vai entrar no nosso salário todos os meses, mas a gente não planeja as contas que vêm diante disso. E aí, se você já está com o salário apertado e você programa só algo que cabe na sua parcela e não programa o que vem de adicional com essa aquisição, é isso que faz com que suas dívidas aumentem. Isso acontece também com financiamento de casa. Quando você decide fazer um financiamento de casa, você programa só o valor da parcela. Você esquece que aquela casa você vai pagar água, você vai pagar a luz. Tem casas que você vai precisar pagar condomínio, né? No caso de apartamentos, IPTU daquela casa. Às vezes, o local que você escolheu tem supermercados que têm um valor mais alto nas compras, ou a distância desse local que você comprou para o seu local de trabalho aumenta, e aí você vai aumentar também o custo de gasolina que você vai usar para se deslocar daquele local para os outros locais em que você vai rotineiramente. Então, são todos cálculos que a gente faz que, no final das contas, dá errado, porque você faz o cálculo apenas de um valor que entra na sua parcela, mas você esquece que, com a aquisição de algum bem material ou de algum imóvel, você aumenta também os seus custos. E esses custos saem da onde? Do seu salário. Então, quando você não programa os seus gastos de uma forma correta, eles sempre ficam maiores do que o que você programou para o seu pagamento. É por isso que essa conta não fecha. E aí, as dívidas, você se programa para fazer um valor X de dívida e esse valor aumenta de forma que muitas vezes não cabe mais no seu orçamento. É o que acontece também com o cartão de crédito, quando você faz compras que não são planejadas. Ou seja, você tem um limite de R$ 2.000 no cartão de crédito.
e você não se programa para gastar esses 2.000, ou você gasta os 2.000 completamente, só que você não fez o cálculo se você tem 2.000 reais sobrando no seu orçamento para pagar esse cartão. Então, você só olha o limite do cartão. Ah, eu tenho 2.000 reais de limite, eu posso gastar 2.000 reais. Tá, mas você não viu no seu salário se você tinha 2.000 reais sobrando para pagar aquela fatura quando chegar. E aí, quando você recebe seu pagamento, que não tem os 2.000 reais sobrando, aí você termina pagando a fatura mínima do cartão. Ali, você já vai embutindo vários juros no pagamento da sua fatura que só crescem, que só viram uma bola de neve infinita, porque juros de cartão de crédito são uns dos juros mais altos que tem no mercado. Então, veja, o motivo do endividamento ser algo tão comum. Por quê? Porque quando programamos os pagamentos, nem sempre fazemos os cálculos de uma forma que essa conta feche. Por isso que nós não assumimos só dívidas quando estamos fazendo empréstimos, financiamentos, compras no cartão de crédito. Estamos assumindo um compromisso de pagamento que aí termina sendo maior do que o que a gente tinha planejado, porque não tínhamos feito os cálculos corretos. Então, como dívidas com juros altos são dívidas que crescem muito rápidos, daqui a pouco essas dívidas estão bem maiores do que o que eu esperava. Vira uma bola de neve e de endividado eu passo para super endividado. Super endividado são aquelas pessoas que as contas já saíram do controle. Então, você não tem mais condições de pagar as contas, nem de se organizar financeiramente. Então, quando você está super endividado, você já perdeu o controle das suas finanças. Você já perdeu o controle da sua organização financeira e você não sabe mais o que fazer com as dívidas. E aí é quando as dívidas conseguem mudar a sua rotina de vida, porque cheio de dívidas, sem sobra de salário e sem saber por onde resolver esse problema, é quando vem os sentimentos de uma pessoa que perdeu o controle da situação. Imagina, é quando você começa a se angustiar, se preocupando com aquele problema, porque você não sabe o que fazer para resolvê-lo. É quando você começa a não ter mais um sono satisfatório, porque você se pega pensando nas dívidas e sem saber o que vai fazer para resolver, porque você não tem mais dinheiro, não tem mais linha de crédito, não tem mais linha de empréstimo e muitas pessoas procuram caminhos mais complicados ainda, que são buscar juros altíssimos, que são juros com agiotas. Agiotas são pessoas que emprestam dinheiro a juro, só que o juro de agiota é um juro altíssimo. Eu diria que contas de empréstimo de agiota é como se você estivesse dizendo para você mesmo: agora eu estou sem controle nenhum da minha situação financeira, eu estou no fundo do poço e eu preciso me agarrar a qualquer coisa, porque o empréstimo com agiota é um empréstimo de juro altíssimo, que se essa conta perdurar por um longo prazo de tempo, ela se torna impagável, porque ela é juros embutindo juros e nada consegue acompanhar a negociação de juros com a agiota. Então, é como se você já tivesse sem mais nem uma perspectiva do que fazer nas suas finanças. E aí, não é mais só a dor de não ter dinheiro, não é mais só a dor de ter dívidas, mas já é a dor de não saber mais qual o caminho você vai tomar na sua vida financeira. E eu te digo que esse sentimento é um sentimento muito difícil, porque quando você não sabe a direção que você vai tomar na sua vida, você pode até dizer: quando eu não tenho direção, qualquer caminho serve, mas não é assim. O que acontece é que quando você não vê mais solução para os seus problemas financeiros, você começa aceitando que aquela situação é o que você tem para viver dali para frente. E você se conforma com essa situação e você não busca como mudar. Às vezes você nem tem força
nem ânimo para buscar sair dali. Ou às vezes você pensa que sua situação não tem mais solução, que não tem mais o que você possa fazer para sair dali, que você está com a situação financeira tão complicada que só um milagre, ou pior ainda, que nem um milagre vai resolver seus problemas financeiros. E a nossa mente, ela tem um poder tão grande sobre nós que quando nós colocamos na nossa mente algo, quando nós colocamos um foco na nossa mente, independentemente dessa barreira existir ou não, a nossa mente faz com que essa barreira vire realidade. E aí, quando nós colocamos o nosso foco, o nosso problema, que é um problema tão grande que não tem mais solução, aí a gente termina se retraindo e aceitando aquela situação na nossa vida como se realmente fosse a situação final da nossa vida. E aí muitas pessoas aceitam viver nessa situação, viver angustiados, tristes, até em depressão, até isolados do mundo, porque não tem mais, não vê mais solução para os seus problemas. E é nesse momento que a gente precisa buscar força, buscar direção para sair. Você não precisa deixar chegar essa situação para buscar apoio. Antes que isso aconteça, seja o ideal. Você não deve buscar ajuda só quando você sente que não tem mais o que fazer. Você deve buscar ajuda para não chegar a essa situação. Da mesma forma que se você chegou a essa situação, se hoje a sua situação é de super endividado, que você não vê mais solução para os seus problemas financeiros, que você não sabe mais o que você faz, é o momento de buscar ajuda de quem sabe. É o momento de pedir apoio a quem já saiu dessa situação. Porque entenda, quem já passou, quem já saiu dessa situação, já conhece o caminho. Então você não precisa trilhar sozinho um caminho que tem pessoas que já conhecem e que já sabem te direcionar do local que você está para te levar para o local que você merece estar. Eu não acredito que nós lutamos tanto, batalhamos tanto para nos tornar servidores públicos, para termos uma estabilidade de salário, uma melhor qualidade de vida e agora estamos conformados em ficar numa situação de dívidas, em ficar numa situação financeira difícil, como se não existisse uma forma de sair dali, quando na verdade eu sei que tem, quando na verdade nós sabemos que tem. Existe sim uma forma de sair, de resolver todo e qualquer problema. Talvez você não consiga enxergar isso hoje, porque você não tem esse conhecimento. Então, busque pessoas que têm conhecimento, busque pessoas que conhecem esse caminho, que já trilharam esse caminho de sair das dívidas, de resolver seus problemas financeiros. Porque por mais difícil que seja sua situação, por mais complicada que esteja o seu momento, eu te digo que tem solução, que você pode sair daí, que você pode mudar sua vida. Não é mágica e não é milagre, é método, é conhecimento, é dedicação, é processo. E eu quero te ajudar com isso. Eu preciso que você tome esse passo na sua vida, porque somente a decisão de mudança na sua vida é que vai te tirar da onde você está e te levar para onde você quer. Busque ajuda, busque conhecimento. Busque entender o momento que você está e entender o que você precisa fazer para sair desse momento. Não se conforme com sua situação atual. Não se conforme em achar que está endividado, que ter muitas dívidas, que não ter nenhuma sobra de salário no final do mês é algo normal, porque não é. Pode ser comum,
Muitas pessoas podem estar passando por isso, mas cabe a elas, cabe a você tomar a decisão de sair desse buraco, porque eu sei que tem uma saída, porque eu já estive também nessa situação e eu consegui mudar de vida. Eu consegui mudar de endividada para investidora. A partir do momento que eu não aceitei ter batalhado tanto, ter estudado tanto para me tornar servidora pública, ter um salário estável que eu poderia contar todos os meses e deixar agora que as dívidas tirassem a minha paz, a minha tranquilidade e o meu motivo de viver. E principalmente quando eu olhei para os meus 2 filhos e entendi que dali para frente, das minhas decisões, dependia o futuro dos meus filhos. Foi aí mesmo que eu busquei força neles para seguir e para mudar de vida. E foi essa força que eu coloquei dentro de mim que me fez buscar conhecimento e buscar a atitude, o desejo de ter uma vida diferente. E é sobre isso, e é por isso que eu oriento pessoas todos os dias a buscarem organização financeira, a buscarem conhecimento para saírem da escravidão das dívidas e chegar na realização dos sonhos, porque eu sei que é possível e eu sei que qualquer pessoa pode chegar lá, porque quando existe um método, quando existe um processo, você só precisa conhecê-lo e aplicá-lo, sem mágica, sem esquemas, sem milagres, mas uma metodologia e um processo seguro de conhecimento. Você precisa decidir ter essa mudança na sua vida. Qualquer pessoa pode ter errado o caminho financeiro, principalmente quando não temos conhecimentos. Podemos errar o caminho financeiro, podemos entrar em dívidas, podemos estar endividados, mas não precisamos aceitar nem permanecer nessa situação. A decisão de mudar, de buscar conhecimento para construir esse processo de mudança é que pode transformar a sua vida, como transformou a minha e como transformou a vida de muitas pessoas que não aceitaram permanecer nessa situação difícil. Essa decisão você precisa tomar, ao invés de se conformar, ficar na situação difícil que você está, decida mudar de vida por você, por aqueles que você ama.